Acontece em alguns casos assim. Então, o que é que eles estão querendo dizer? Conectando mentes a máquinas, os cientistas estão esperando influenciar os pensamentos por meio da tecnologia. Embora o uso de implantes cerebrais possa oferecer benefícios, como ajudar no controle da epilepsia, né, depressão, doença de Parkinson, é fácil imaginar cenários mais preocupantes. O controle mental pode não estar tão longe assim, como por exemplo quando o algoritmo ouve o que você está dizendo, percebe o que você está pesquisando e só recomenda coisas daquele tipo ali. Quando a propaganda percebe a necessidade do público e ela cai atingindo em cima disso aí, então isso é controle mental. Hoje o mundo está, o comércio, né, a tecnologia está investindo em controlar a sua mente, em induzir você a comprar aquilo que eles estão oferecendo, a usufruir do que eles estão colocando à disposição. Então, hoje em dia, todos nós, muitas pessoas são influenciadas pela internet, são influenciadas pela tecnologia. A nossa mente ela funciona como um computador, embora muito mais sofisticado que um computador. Só que o fluxo constante de informações que nós somos expostos todos os dias molda os nossos pensamentos e orienta nossas ações. Tem gente que diz, não, eu vejo isso aqui só para me distrair, eu assisto esses reels aqui, esses vídeos só para passar o tempo, só para eu dar umas risadas e tal, mas conforme nós vemos isso todos os dias, a maior parte do tempo nós dedicamos a isso, várias horas, aquilo vai entrando no nosso consciente e nós somos moldados, influencia nosso jeito de falar, influencia nossas conversas. Às vezes a pessoa só tem conversa voltada a coisas da internet, não conversa coisas do mundo real. Então, por aí você tira o quanto nós somos influenciados. Quando nos deixamos absorver pelas mídias, a maneira de pensar do mundo começa a influenciar a nossa mentalidade e adotamos esse padrão de pensamento. Então, como eu estava dizendo, quando nós nos deixamos influenciar dessa maneira, as nossas conversas são afetadas. Tem gente que só sabe falar se for por meme. Tem gente que só sabe se comunicar se for usando a linguagem da internet, com as gírias da internet. Perde a forma, a maneira natural de se falar, de se expressar. Então, é como se a mente de outras pessoas fosse implantada na nossa ou fundida na nossa. Então, tem pessoas que assimilam um pensamento de um influenciador, de alguém da internet, das redes sociais, um vídeo que ele posta, uma publicação que ele coloca lá, coloca na opinião dele, a pessoa que é fã daquele influenciador acaba repetindo a opinião daquela pessoa. E a gente conhece quando alguém está repetindo a opinião que não é dela. A gente conhece quando alguém está assim, repetindo, está falando uma coisa que não é natural dela. Ela viu isso na internet, achou interessante e fica repetindo no dia a dia. Então, gente, isso aqui é só uma introdução que o autor fez, muito necessária, muito importante, para nós chegarmos aí no que é que Deus deseja para nós, no que é que Paulo colocou em Filipenses 2:5, certo? Assim como Jesus, nós devemos permitir que o Espírito Santo controle a nossa mente. Está lá em Romanos 8:6, na nova versão transformadora. Deixa eu ver aqui nessa versão, na nossa versão da Almeida. Pois a inclinação da carne é a morte, mas a do Espírito é vida e paz. Certo? Então, nós temos que pedir a Deus para que o Espírito Santo ele possa influenciar a nossa mente. Essa é uma necessidade de todos nós. Pedir para que o Espírito de Deus possa transformar a nossa mente. Ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. E isso é o oposto ao Espírito do mundo. Quem está influenciando a sua mente? O que é que você está deixando entrar nela? Lembrando que nós temos vários veículos de entrada. Temos os olhos,
os ouvidos, né? O que você está vendo, o que você está ouvindo, suas mãos, o que você está pegando, seu paladar, o que você está comendo, que o seu olfato, o que você está cheirando, né? Mas todos os seus sentidos são portas de entrada. E através disso, sua mente vai sendo influenciada. O que é que você está deixando controlar a sua mente, controlar o seu coração? E nós vamos para o verso de Filipenses, que afinal de contas é o livro que nós estamos estudando essa semana. Talvez próxima semana nós vamos para Colossenses, né? Vamos ficar alternando semana em semana. Então Filipenses 2,5 diz assim: tenham entre vós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Se você quer ser influenciado, se você quer ter sua mente controlada por alguém, permita que Jesus controle ela. Permita que Jesus influencie ela. Que o seu modo de falar seja o modo como Jesus falava. Que o seu modo de pensar seja o modo que Jesus pensava. Agora, como é que isso é possível? Nós podemos ajustar os pensamentos, mas não conseguimos transformar o coração. Eu posso até pensar em coisas de Deus, mas o meu coração é inclinado a fazer besteira, a fazer o que é errado. Então, só Deus é quem pode transformar o nosso coração. O Espírito Santo precisa fazer uma cirurgia nele, usando a Bíblia, usando a espada do Espírito. Através da Bíblia, Deus vai fazer uma cirurgia no nosso coração. Porque a espada é a palavra de Deus. E ela é viva e eficaz, penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, para julgar os propósitos do coração, como diz lá em Hebreus 4,12. Então, conforme a gente estuda a Bíblia revela o nosso erro. Isso quando a gente estuda. Quem só lê por cima, quem só lê de forma superficial, só para cumprir tabela, a Bíblia não vai ter poder nenhum na sua vida se você ler ela por cima. Mas quando você estuda, se colocando no lugar dos personagens, você descobre o quanto ela é atual e o quanto ela revela exatamente onde a gente erra, onde nós estamos falhando com Deus. Então a Bíblia revela os propósitos do nosso coração, detecta para nós onde é que nós estamos errando, e aí, feito isso, com o auxílio do Espírito Santo, nós podemos nos conhecer de verdade, porque o nosso coração ele é enganoso por natureza. A gente acha que conhece a gente mesmo, a gente não se conhece. A gente acha que nós conhecemos os nossos limites, mas a gente não conhece. Então, nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Como é que diz lá em Romanos 12:1-2? Isso aqui é um verso que todos nós temos que saber de qual. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos deixeis, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, santa e agradável vontade de Deus. Então, nós devemos pedir a Deus para que a gente não se amolde. Isso, exatamente, nós vamos chegar lá. Nós devemos pedir a Deus para que a gente não se amolde ao padrão desse mundo, para que a gente não se conforme com esse mundo. Um dos piores problemas para a nossa vida é se a gente se acostuma com essa vida aqui a ponto de não desejar mais o céu. Quando o cristão começa a achar tão bom essa vida aqui, tão maravilhoso, tão incrível, tão espetacular, a ponto de o céu deixar de ser interessante, então é sinal que nós temos que fazer uma cirurgia na nossa mente. Temos que pedir para que a espada do Espírito possa nos dividir juntas e medulas, e que o Espírito vá lá e tire esse coração que a gente está agora e coloque o coração segundo o coração de Deus. Nós temos que começar a entender que nós não somos daqui, nós somos de passagem. Então esse mundo, apesar de todas as ilusões que ele oferece, ele não é mais interessante do que o céu. Nós somos de lá, nós não somos daqui. Por isso Jesus disse na oração sacerdotal: eu não rogo que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Jesus poderia ter dito assim: é tão ruim ver eles aqui sujeitos às tentações, sujeitos às ilusões, que eu queria muito tirar eles daqui agora. Pai, se o Senhor puder tirar esses meus filhos daqui agora, levar eles para um outro lugar, eu estou com medo deles se afastarem, eu estou com medo deles tropeçarem em alguma coisa. Jesus disse: não, eu não vou pedir para tirar eles do mundo agora, mas que os livre do mal. Eles têm que ficar aqui, porque eles têm uma missão a cumprir.
Enquanto eles estão cumprindo essa missão, eles ainda estão lutando contra a própria natureza. Mas eu peço que o Senhor mude a natureza deles, vá transformando eles aos poucos. Eles estando aqui ainda. Um dia, quando eu vier, eu vou tirar todo o vestígio de pecado da vida deles e de natureza pecaminosa. Mas até lá, eu não quero que eles saiam daqui. Eu quero que eles permaneçam aqui, cumprindo a missão, evangelizando os outros, fazendo Caleb nas escolas, fazendo Caleb nas praças, nas ruas, e assim, pouco a pouco, na mente deles, eu já vou virando a chavinha, eu vou mudando ali as configurações, até transformar essa mente, até transformar esse coração do jeito que o Senhor quer. Então, essa é a vontade de Deus. Que a nossa mente seja renovada, que a nossa mente seja transformada, que a gente faça essa limpeza no nosso HD, tire todos os vírus, tire tudo que está nos corrompendo, para que a vontade de Deus seja igual à nossa. O problema das nossas orações não serem atendidas muitas vezes é que a nossos pedidos, a nossa vontade está totalmente errada, está totalmente desalinhada com a vontade de Deus. Deus quer isso aqui, você quer isso aqui. Deus quer um negócio que é duradouro, Deus quer algo que é proveitoso para você, você só quer algo supérfluo, algo sem necessidade. Quando a sua mente é renovada, aí você vai pedir uma coisa que está igual ao que Deus quer. Aí a sua vontade vai estar sincronizada com a vontade de Deus. E aí você vai pedir e você será dado. Você vai buscar e você vai achar. Então, o Fred já adiantou aí, mas em Filipenses 4:8 diz: o que é que nós devemos pensar? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nós estamos pensando nisso tudo aqui hoje, ou ainda tem coisas que nós pensamos que é errado, coisas de má fama, coisas negativas? Vamos pedir a Deus para que faça cirurgia no nosso coração e na nossa mente hoje. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo estudo da Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, pela necessidade que o Senhor apontou agora. Nossa mente tem que ser controlada pelo Teu Espírito. Nos ajuda, Senhor, a não nos amoldarmos a esse mundo, a não nos misturarmos demais a ponto de ninguém ver a diferença entre quem é cristão ou quem não é, entre o que é ser adventista e o que não é. Que nós possamos, Senhor, manter a nossa distinção e que a nossa mente não seja mais escrava das nossas vontades, escrava do nosso coração. E nós possamos levar cativo todo o pensamento aos pés de Cristo, para que o Senhor transforme, para que o Senhor nos purifique, para podermos ir para o céu. Fica conosco, abençoa agora o estudo do livro, em nome de Jesus. Amém.